Olá, pessoal! O tema de hoje é audiência trabalhista, teoria e prática. Nós trouxemos esse tema porque é tão recorrente, quando a gente está começando a, a nossa carreira, como advogado, os primeiros momentos como advogado, você tem a intenção, você não sabe, às vezes, não sei se as pessoas já fizeram estágio na área, trabalhista, a gente tem algumas diferenças, em relação ao rito, em relação ao procedimento da audiência do processo trabalhista. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a audiência, vou falar um pouquinho sobre a teoria, depois a gente vai passar para a parte prática. E eu vou explicar para vocês como que se deve, como que é o procedimento, você enquanto advogado do réu, ou do reclamado ou do reclamante, como que funciona, se você é uma testemunha, como você deve se portar, como você deve, onde você deve sentar, como você deve fazer. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida do que quando eu estiver explicando, você pode deixar seus comentários aí no canal, que eu vou procurar te responder. Você pode me encaminhar um e-mail, manucedantas@yahoo.com.br, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Mas eu vou tentar deixar tudo de forma bem tranquila, bem calma, para a gente poder discutir sobre o assunto. Então, previamente, antes de você comparecer à audiência trabalhista, seja você autor, seja você o reclamante ou o réu reclamado, a primeira coisa que você deve fazer, eu costumo dizer que são os 5 primeiros passos para quem quem vai comparecer em uma audiência trabalhista. Então, o primeiro passo é você conhecer o local, conhecer bem, procurar hoje. Nós temos as ferramentas que a internet nos dispõe, que é você procurar o local que vai acontecer a audiência. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a audiência ela não vai te esperar, seja você autor ou réu. E a gente tem algumas implicações que depois eu vou falar sobre o não comparecimento em audiência, na audiência trabalhista. Então, a primeira coisa é você conhecer o local do que você tem que comparecer. Então, procurar saber se tem estacionamento perto, para não ter problema com imprevistos, E aí saber se você vai de carro, se vai de ônibus, se vai de metrô, enfim, qual meio de transporte você vai se utilizar, porque a audiência ela não atrasa. Compareça com, no mínimo, 1 hora de antecedência. Por quê? Nossa, mas eu preciso de todo esse tempo para comparecer? Primeiro, você não sabe se você vai, mesmo conhecendo o local que você vai comparecer à audiência, você não sabe se você pegar trânsito, se você vai ter algum contratempo com o seu carro, ou com qualquer outro meio de transporte que você vai se utilizar. Isso é muito importante. Então, compareça, programe-se para chegar no local com, no mínimo, meia hora, 1 hora, de antecedência antes da audiência. Então, é uma outra dica que eu dou para você não se perder. Outra questão é a apresentação formal, que é muito importante. Por quê? Existem alguns locais que, dentro até mesmo na Justiça do Trabalho, que não permite a entrada, porque nós temos que considerar que a audiência é um ato formal. Então, as mulheres e os homens, evitarem de usar roupas extravagantes. Você não pode ir para uma audiência com roupa de traje de banho, porque ela é um ato formal. Então, isso não é... Muitos costumam dizer, que os profissionais do direito são muito pedantes, porque eles sempre têm que usar roupa formal. Não, isso é uma questão inerente à nossa profissão. Não estou falando que você tem que ir com uma roupa de gala para a audiência, não é isso. Mas é importante que vocês considerem que a audiência é um ato formal e que, por isso, não se deve usar roupas curtas, não se deve usar roupas extravagantes. E os homens, de preferência, usem terno e gravata, porque é um ato realmente formal. E aí nós temos que considerar que outro passo que eu aconselho você a fazer é conhecer a demanda. Então, seja você testemunha
ou seja você autor, réu, advogado das partes, porque às vezes existem muitas essas questões na justiça de trabalho de correspondência, então você vai fazer uma audiência por correspondência, que é a questão de que você é contratado única e exclusivamente para realizar aquela audiência. Conheça o conteúdo do processo, né? Conteúdo que está sendo alegado pelo reclamante, ou que você, enquanto reclamado, você precisa conhecer bem quais são os argumentos, quais são os documentos que o reclamante juntou, né? E é hoje, com o PJE, isso tem se tornado muito mais fácil. Então, analise, você, advogado do autor, ou principalmente o advogado do reclamado, tem que conhecer quais são os argumentos, quais são os fatos alegados pelo autor, para você também fazer uma boa defesa do seu cliente. Você precisa conhecer. Porque na Justiça do Trabalho, no caso do reclamado, é o local, é onde o reclamado vai formalizar a entrega da sua defesa. Então, é o momento em que o reclamado, o advogado reclamado, vai entregar a defesa de seu cliente no ato da audiência, né? Então, a audiência ela tem algumas fases e a gente vai falar delas. Então, a primeira fase da audiência, quando as partes chegam na audiência, e a gente vai falar agora mais da parte prática, nós temos também que, pelo artigo 849 da CLT, vou colocando aqui os artigos que vocês não podem deixar de ler, que é o artigo 849 da CLT, ele fala que, em regra, todas as audiências são unas. Ou seja, o que isso significa, audiência una? O que é isso? Na verdade, todos os atos da audiência, né, o que vai acontecer nela, os atos que compõem a audiência, são feitos de uma só vez. Essa é a regra, né? Essa é a regra, que as audiências são unas. Mas acontece que dentro da Justiça do Trabalho a gente tem alguns ritos, né, que pela prática, então na teoria a audiência é una, mas que agora a gente tem alguns ritos, que nós vamos falar deles na sequência, que eles modificam um pouco essa questão da audiência, ou seja, há o fracionamento das audiências em audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre esses ritos para vocês entenderem que há um pouco de diferença. Mas, em regra, a audiência é una. Ela vai ter a concentração de todos os atos. Então, eu vou deixar aqui nessa parte, quero que vocês prestem atenção aqui, para depois vocês fazerem a leitura desse artigo, que é também muito importante. Não basta que a gente fale, né, cite o artigo. Então, os juízes, com base no artigo 765 também da CLT, esses artigos todos aqui, ele vai falar que ele pode, então, por critério dele, ter esse fracionamento em 3 tipos de audiência, que é a audiência de conciliação, a audiência de instrução e de julgamento. Geralmente, no rito ordinário, o que acontece? É um rito que demanda mais tipos de prova, né? Que é geralmente um rito que são os processos que a gente precisa de uma perícia, que é o caso de um pedido de insalubridade, de periculosidade, que necessita de uma perícia. Nesses casos, primeiramente o juiz vai designar a audiência, então, de conciliação, vai tentar a conciliação entre as partes, mas se não for possível, ele vai designar, então, a perícia, a marcação da perícia, e vai marcar de novo uma audiência de instrução, que aí, depois que essa perícia for realizada, então, há o fracionamento entre a primeira audiência, que a intenção é colher as provas orais, né? Que é o depoimento pessoal da parte, é o momento em que as partes vão realizar seu depoimento pessoal, também o momento em que as testemunhas vão falar, né, sobre os fatos. Então, esse momento é muito importante. Então, a gente pode fracionar também. E nós temos 2 ritos que são o rito sumaríssimo, né, e o rito ordinário. Então, o rito sumaríssimo, ele é até 40 salários mínimos vigentes no país. São as causas que têm até 40 salários mínimos vigentes no país. Então, o rito sumaríssimo, em regra, a audiência ela concentra todos os atos em uma só vez, ela é una, né? Não há esse fracionamento.
Já no rito ordinário, em regra, o juiz pode sim determinar que aquela audiência, então, por isso que a gente fala que você não pode ir preparado para a audiência, mesmo se ela for um rito ordinário. Não significa que o juiz vai realizar esse fracionamento que eu falei para vocês em audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento. Porque ele pode requerer e proferir a sentença na hora, se ele quiser. Né, no caso do rito ordinário. Já o rito sumaríssimo, a regra é realmente a audiência una, porque são demandas que não vão, que são mais céleres mesmo, né, porque até 40 salários mínimos. E na CLT existe a previsão também do rito sumário, mas como ele já foi abarcado pelo rito sumaríssimo, porque o rito sumário são as causas que envolvam até 2 salários mínimos, ele foi abarcado, porque se o sumaríssimo é até 40, ele já foi contemplado, né? Ele está dentro do sumaríssimo. Então, na prática, não se separa mais esses dois ritos. Então, se a gente considerar também que o juiz, mesmo se for rito ordinário, não demandar, por exemplo, de uma perícia, se o juiz quiser concentrar todos os atos numa audiência una, ele vai concentrar. O que vai diferenciar também o sumaríssimo do rito ordinário, geralmente só é a questão das testemunhas, a quantidade de testemunhas, né? Então, nós temos que, para o autor, né, o artigo 844, se o autor não comparecer na audiência, o que acontece com a reclamatória dele? Se o autor não comparece na audiência, a reclamatória trabalhista realizada é arquivada. Lembrando que, se o autor der causa a 2 arquivamentos consecutivos, ele vai ficar por mais de 6 meses sem poder ajuizar a ação. É o que traz esse artigo 844. Vai implicar, ele vai ficar impedido de ajuizar no prazo de 6 meses outra reclamatória trabalhista discutindo mesmo, né, fato aí. Vai ficar impossibilitado. Agora, e se o reclamado deixa, né, de comparecer em audiência? O artigo 845 da CLT também, ele diz que, se o reclamado não comparecer em audiência, reputam-se em relação aos fatos, não em relação ao direito, mas em relação aos fatos, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, né, pelo reclamante. Então, por isso que eu digo, se antecipem, né? Não deixe, principalmente se você é advogado reclamado, oriente seu cliente que ele precisa, se ele não puder comparecer pessoalmente, mas, né, designando um preposto, né, no caso da empresa, ele pode designar um preposto para comparecer à audiência, ele precisa ter esse cuidado para não deixar acontecer, não comparecer em audiência, e essa reclamatória, todos os fatos alegados pelo reclamante vão ser reputados como verdadeiros. Então, é isso que traz esse artigo 845 da CLT. É muito importante a gente dizer. Então, o artigo também 845, ele diz que o reclamante e o reclamado comparecerão em audiência com as suas testemunhas. Então, não contem com aquela questão de que o juiz tem que determinar o oficial de justiça intimar a testemunha para comparecer em audiência, o que é comum no procedimento comum, né? O que é comum no procedimento civil. Então, não contem com essa situação, né? Se caso ela não puder realmente comparecer, ou porque não está com intenção de comparecer, aí as partes têm que informar esse juiz, e esse momento é na audiência realmente, para que, né, principalmente se for uma testemunha que seja de outra comarca, e aí ela precisa ser intimada, esse é o momento que as partes têm para informar o juiz de que a testemunha não reside naquele local, por isso não tem como ela comparecer voluntariamente, que aí ela vai ser intimada via carta precatória, via carta convite, né? Então, nós temos que considerar que, no caso do procedimento trabalhista, pela questão da celeridade e do princípio da celeridade e o princípio da oralidade, as testemunhas têm que comparecer com o reclamante e com o reclamado. Não se esqueçam disso, né? Então, agora, a gente vai passar para a parte prática da audiência.
explicar para vocês como que funciona. Então, imaginem, né, que aqui é o lado esquerdo da sala de audiências, aqui nós temos a sala de espera, e aqui nós temos, né, a salinha lá de espera, em que ficam os advogados e várias, dependendo do prédio, nós temos essa salinha de espera. Então, quando você vai adentrar a sala de audiências, nós temos o lado esquerdo e o lado direito da sala de audiências. E aqui está a mesa do juiz. Né? Eu vou pegar até outra canetinha aqui para a gente colocar, vai ficar de qual lado, para a gente ir explicando o rito para vocês. Então, nós temos que a primeira coisa que acontece na audiência é o pregão. Então, eu tenho aqui o pregão, né? Geralmente feito aí pelo próprio escrivão. Ele vai apregoar as partes. Então, ele vai falar o nome do reclamante, né? O nome do reclamado, o nome da empresa do reclamado, e vai fazer, então, apregoar as partes e seus procuradores. Então, aqui fora, na parte, né, na sala de espera, vai ter o microfone, essa linha aqui, a caixinha de som, vai sair lá, que ele vai apregoar até mesmo aqui da mesinha dele, provavelmente por microfone, ou senão ele vai sair aqui na sala de audiência, da sala de audiências e apregoar as partes. Então, acontece o pregão. E aí, quando a parte, né, eu coloquei um coração, por quê? Apesar do juiz ser imparcial, principalmente em se tratando do processo trabalhista, o juiz ele é imparcial, eu coloquei um coração para vocês não se esquecerem que quem senta do lado esquerdo do juiz, ou seja, qual que é o lado esquerdo, né? A gente costuma, pelo ditado popular, falar que o lado esquerdo é onde está o coração. Então, quem senta do lado esquerdo da sala de audiência, depois do pregão, as partes adentrarem na sala de audiência. Quem vai sentar aqui? Aqui o advogado do reclamante e o reclamante. Os dois vão sentar do lado esquerdo do juiz. É só você lembrar que o lado esquerdo é do lado do coração, é uma dica. O lado esquerdo, ou seja, o amor do juiz do trabalho, é sempre pelo empregado, né? Então, apesar dele ser imparcial, isso é só um macete para a gente não esquecer quem senta de qual lado. Senta do lado direito, então, por sua vez, é o advogado reclamado e o preposto ou o próprio reclamado. Vai sentar aqui, do lado direito, né? E aqui nós temos o escrivão e o MP nas demandas, né? Nas demandas vão ver questões aí que são de alçada, quando for o caso, né? E a testemunha, nós temos então, depois que a abertura ao pregão das partes, as partes vão se sentar, o advogado, tanto o advogado reclamante quanto o advogado reclamado, vão entregar sua OAB, vão entregar os documentos pessoais também do reclamante e do reclamado, do preposto, ou seja, a identidade, a carta de preposição, os atos constitutivos da empresa, eles vão entregar para o escrivão no ato, né, no primeiro momento que eles adentrarem na sala de audiência. Depois disso, as partes já estiverem sentadas, se identificado ao escrivão, o juiz vai fazer a abertura da audiência. Na abertura da audiência, né, por toda a questão que envolve o processo trabalhista, por todas as questões que envolvem o direito do trabalho, o juiz ele vai fazer sua primeira tentativa de acordo entre as partes. Então, primeira coisa, ele vai tentar abrir, vai ler a identificação das partes e vai, então, fazer a tentativa de acordo entre as partes. Após a tentativa de acordo do juiz, o réu, se for possível, o acordo, o réu é o momento em que ele vai entregar
a sua defesa. Vai formalizar a entrega da sua defesa, né? Provavelmente o que a gente sempre aconselha é que essa defesa seja protocolizada no PJE com um dia de antecedência da audiência, para não ter nenhum problema de sistemas, para não ter nenhum tipo de problema de sistemas. E depois disso, só que esse ato ele vai ser formalizado, a entrega da defesa, ele vai falar, já que não tem acordo, o réu então vai entregar a sua defesa. Se for processo físico, o réu vai formalizar, vai entregar a sua defesa para ser juntada aos autos. Então, esse é o momento da entrega da defesa. E nesse momento, se a gente está tratando de uma audiência una, se for, né, no rito ordinário, o réu vai entregar a sua defesa, o juiz vai designar uma nova data, uma nova audiência de instrução. Por quê? E vai abrir prazo para o reclamante impugnar aquela defesa, né? A impugnação da defesa no prazo, aí todo mundo acha que é 5, mas não, é no prazo de 10 dias, porque o prazo de impugnação é de 10 dias, né? E aí, apesar da Justiça do Trabalho, os prazos serem diferenciados, há juiz que entenda que não, que a impugnação tem que ser também 5 dias. Há juiz que designam, assim, embasando esse argumento com o Código de Processo Civil, que são de 10 dias. Mas, não de 10 dias úteis, de 10 dias, né? E aí ele se utiliza, então, geralmente se utiliza também o mesmo prazo de 5 dias para impugnação. Mas a prática são de 10 dias, né? Para impugnação do reclamante. Se a gente não está tratando de um rito ordinário, está tratando de um rito sumaríssimo, a gente tem que ver que a impugnação ela é feita, o juiz dá mais ou menos uns 10 minutos para a parte, para o advogado reclamante ler a defesa, né? E principalmente ele vai impugnar os documentos juntados pela defesa, e esse é o momento que ele tem para impugnar esses documentos que foram juntados e impugnar também todas as alegações que são feitas aí pelo reclamante. Então, nesse momento é que ele vai fazer isso. E aí, passado esse momento, o juiz vai começar a instrução, a verdadeira instrução, né? E aí, fazendo essa instrução, nós temos que, primeiramente, nós vamos ter o depoimento pessoal do reclamante. É o primeiro que vai fazer o depoimento pessoal. No depoimento pessoal do reclamante, nós não temos perguntas o juiz, ele vai fazer perguntas para o reclamante, o advogado do reclamado também vai fazer perguntas para o reclamante. Mas nós não temos as perguntas do advogado do reclamante para o próprio reclamante. Nós não temos. Depois do depoimento pessoal do reclamante, nós temos o depoimento pessoal. Ele vai ser divertido, ele vai sentar, ele vai ser divertido para falar sempre a verdade, né? Ele vai ser divertido pelo juiz para ele falar a verdade e tudo. E aí, nós temos aí que após o depoimento pessoal do reclamante, nós temos o depoimento pessoal pelo princípio do contraditório, o depoimento pessoal do reclamado. E é um momento que da mesma forma, né? Desculpa, que o reclamado. Da mesma forma, o advogado do reclamado não vai fazer perguntas para o preposto do reclamado. Quem faz perguntas para o preposto é o próprio advogado do reclamante e o próprio juiz, né? O juiz também, o advogado vai fazer a pergunta para o juiz vai fazer para o reclamante. E o juiz também vai ter também as suas próprias perguntas para as partes, é claro, né? Depois disso, nós entramos, então, na parte das testemunhas. Primeiro, as testemunhas do reclamante, do autor, que tem o ônus probatório, né? Que tem primeiro o ônus probatório de comprovar todas as suas alegações. E aí, primeira coisa, a testemunha ela também vai ser advertida de falar a verdade sob pena de crime, né? Sob pena de crime. E aí, o juiz ele vai advertir a testemunha e vai dar início, então, às suas perguntas, né? Primeiro, se ela é uma testemunha trazida pelo reclamante, o advogado, então, ele vai ter o momento também que o advogado do reclamado vai ter para contraditá-la, né? Antes mesmo ela poder
na hora que ela está lá mesmo, que o juiz for advertindo, que ele vai fazer essa contradita. O que é a contradita? É você mostrar alguma causa de impedimento ou de suspeição da testemunha. Então, demonstrando isso, o reclamante ele tem, na verdade, o advogado reclamado, né, com as testemunhas do reclamante, ele vai ter que comprovar aquilo que ele está alegando. Né? Ele vai ter que comprovar aquilo que ele está alegando e constar isso em ata. Se o juiz acatar, contradita a testemunha, ela não vai ser ouvida como prova testemunhal. Ela pode ser ouvida como informante, porque às vezes ela é a única pessoa que presenciou um fato alegado pelo autor, enfim. O juiz, a seu critério, pode já ouvi-la como informante? Pode. Mas ela não, é como se diz, ela não vai ter o valor de uma prova testemunhal, ela vai ser ouvida apenas como informante do juiz. E o juiz vai fazer as perguntas direto para ela, sem a questão da prova testemunhal. E aí, após o advogado, aí, quando tem uma testemunha que seja trazida pelo reclamante, o advogado do reclamante pode fazer perguntas para a testemunha? Sim, geralmente seguindo o mesmo procedimento. Ele pode fazer as perguntas, mas sempre o juiz aceita ou não essas perguntas, né? Ele faz como se fosse um filtro e faz direto à testemunha as suas perguntas, as perguntas feitas pelo advogado reclamante. E aí, da mesma forma, o advogado do reclamado depois vai fazer as suas indagações à testemunha trazida pelo reclamante. E da mesma forma, o advogado do reclamado, né? As testemunhas trazidas pelo reclamado, elas também vão ser advertidas, da mesma forma podem ser contraditadas, desde que a parte comprove que ela tenha contradita, né, que ela está impedida ou é suspeita, ela está impedida de exercer a sua função testemunhal, e aí depois também vai seguir da mesma forma, podendo também o advogado do reclamado fazer suas perguntas para ela, mesmo ele tendo atrazido, né, para fazer a sua prova. Nós temos também que se o juiz não aceitar aquela contradita, né, ou até mesmo indeferir alguns pedidos das partes durante a produção de prova, cabe protesto. E aí, esse é o momento para se fazer o protesto, né? Nesse caso, por exemplo, o juiz não aceitar a contradita, e pedir sempre que aquele protesto conste em ata. Por quê? Sob pena de preclusão. Porque se a parte não protestar naquele momento, aquilo vai estar precluso, né? Tudo que ela está alegando vai se precluir. Então, esse é o momento também de fazer essa observação, esse protesto e constar em ata. Porque se o protesto não for protestado, aquilo que você está alegando, né, aquilo que foi indeferido pelo juiz na hora da prova oral, aquilo vai se precluir. Você não vai ter outra oportunidade, nem mesmo em recurso, de argumentar que aquele protesto, aquela alegação você não fez. Por isso que tem que constar em ata. Então, esse é o conteúdo sobre audiência trabalhista. Se você curtiu, dê um like e sigam-nos nos perfis das redes sociais que estão aqui logo ao lado, tá? E até mais. Muito obrigada. Até a próxima.